Olá. Bom, o governo do estado teria apresentado um plano de retomada consciente da economia, hoje, no dia 27 de maio. E logo na sequência, o prefeito Bruno Covas, da cidade de São Paulo, disse que, apresentado esse plano do governo, ele ainda apresentaria esclarecimentos de como isso se daria na maior cidade do Brasil. Ou seja, a gestão pública municipal em São Paulo continua perdida, sem saber muito o que fazer. Fato é que o primeiro caso dessa doença se deu aí em meados de novembro do ano passado, já com notícias veiculadas na mídia em torno de dezembro, mais ou menos. É o primeiro caso dos Estados Unidos, que tem muito trânsito entre Brasil e Estados Unidos, se deu ali em janeiro, aproximadamente, oficialmente, né? Muito provavelmente tenha havido o caso antes disso. E no Brasil, oficialmente também, o primeiro registro seria em fevereiro, em 20 de fevereiro. Bom, de lá para cá se passaram aí 3 meses e nós ainda não temos um plano efetivo de retomada da economia. E a gente sabe que, ainda que exista um risco muito grande de transmissão dessa doença e que ela de fato é um inimigo invisível e que todos precisam ter cuidado, é importantíssimo que na gestão pública haja clareza nos dados, nas informações. E São Paulo está entre os estados com a menor transparência. Na verdade, São Paulo está no penúltimo lugar, só perdendo, agora não vou me recordar do estado, mas perdendo para Roraima. São Paulo só perde para Roraima em termos de transparência no trato do combate ao coronavírus. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha se tratando de um estado da estrutura e do porte de São Paulo. E isso claramente se trata de gestão, tá? O governador do estado omitiu informações, lidou com isso de uma maneira sempre muito populista, sempre buscando ali manter uma imagem e sempre pensando no interesse alheio aos interesses da população, essa que é a verdade. Bom, apresentado esse plano, esse pseudo-plano de retomada eficiente da economia, muito obscuro, basta dar uma folheada nele, tem 9 páginas que você vai ver o quanto obscuro é e que não esclarece muita coisa, com mais uma extensão da quarentena até o dia 15 de junho, supostamente a partir do dia 1º haveriam retomadas as atividades. Até que os empresários, que são aqueles que fornecem empregos e que dependem da retomada dos seus negócios para girar a economia, de fato, no estado e na cidade, até que entenda como que vai se dar esse plano, vai se passar aí pelo menos mais 15 dias no mínimo. E essa extensão da quarentena vai acabar aí acabando sendo utilizada para manter o isolamento, ou a retomada vai se dar de uma maneira confusa, desordenada e sem a transparência que nós precisávamos para manter a segurança sanitária que precisamos. Enfim, o início da quarentena se deu em 24 de março e aí já estamos caminhando para a 4ª renovação da extensão da quarentena. O prefeito já adiantou que vai avaliar propostas de acordos setoriais e que esses acordos vão ser submetidos à vigilância sanitária municipal e que depois serão chanceladas pela prefeitura, ou seja, uma completa confusão, uma burocracia enorme e que mais atrapalha do que ajuda quem precisa retomar suas atividades. As últimas atividades, ou seja, que não tem nenhuma previsão de retomada, são as aulas presenciais e o transporte. Então, o transporte ainda não se tem uma definição de quando se retoma sua frota regular, ainda que as atividades voltem antes ou depois, não se sabe ainda muito bem. Uma hora talvez o prefeito decida entender como funciona a nossa cidade e como ele vai lidar com isso de uma maneira clara, trazendo a informação que o povo de São Paulo precisa. Bom, vamos acompanhando aí os próximos capítulos dessa triste, lamentável gestão municipal na cidade de São Paulo e estendendo-se aí essa péssima gestão ao estado, que na verdade é só uma consequência mesmo de 2 gestões muito ruins.
não é muito diferente uma coisa da outra. Enfim, esse era o vídeo, esse era o papo que eu queria trazer, e vou trazer novos vídeos aí falando um pouco sobre pontos críticos que precisam ser abordados de uma maneira clara, tá? E quem sabe, caso a gente consiga entender melhor algum plano de retomada, voltamos a falar e trazer aí como forma de informação e esclarecimento. Valeu, um abraço.